Tudo bom, pessoal? Vamos então para o nosso segundo bloco, exercícios de 6 a 10, módulo 4. Vamos lá. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero. E varia de acordo com a expressão T de Tzinho, então ó, Tzão de Tzinho, igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400. Ok? Olha o que ele fala. Contém em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Pessoal, vamos pensar no seguinte. A porta pode ser aberta quando ele atinge 39 graus. Tudo bem? 39 graus. Então o que você vai fazer? Ó? Essa temperatura depende desse tempo. Ele quer saber qual é o menor tempo, ou seja, qual é o primeiro tempo depois do T igual a zero, para que isso aqui fique igual a quem? Para que isso fique igual a 39. Agora o que eu vou fazer? O menos T quadrado sobre 4, operação inversa mais T quadrado sobre 4. Então o 400 vai ficar aqui. O mais 39, operação inversa vai ficar menos 39. Isso é igual a T quadrado sobre 4. Depois, o 4 está dividindo, multiplica, presta atenção, 400 menos 39, se fosse 400 menos 40, 360. Então vai ficar 361 vezes 4 igual a T quadrado. Suzuki, faço 361 vezes 4? Claro que não. A operação, ao invés de levar ao quadrado, estaria raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Aí a gente vai precisar descobrir, então, quanto vale raiz quadrada de 361. Tudo bem, não? Porque a raiz quadrada de 4 já vai ser 2, então ó, o tempo já vai ser 2 vezes, porque a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada é 361. Agora olha para mim, pessoal. Se a gente for pensar 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4, então 20 vezes 20 é 400. Está perto do 400, mas é menor que 400. Se termina em 1, é melhor testar o 19 vezes 19, porque afinal de contas 9 vezes 9 é 81, vai terminar em 1 também. Olha que maravilha. 1 vezes 9 mais 8 vai dar 17, 1 vezes 19 dá 19, 7 mais 19 dá 16, aqui 361. Então isso aqui vai ficar 19. Quem que vai ser o tempo? O tempo vai ficar igual a 38 minutos. Professor, aqui a gente não teria que fazer mais ou menos? Se fosse só álgebra, aqui ficaria mais ou menos, né? T igual a mais ou menos raiz quadrada. Só que se nós estamos falando de tempo, o tempo não pode ser negativo. Por isso, 38 minutos. A alternativa correta vai ser a letra D. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo, 39. Desculpa, 39. Exercício 7. Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Capacidade, pessoal, de leitura de gráfico. Olha o que tem no gráfico, presta bastante atenção, vai olhando e vai escutando o comentário. No eixo Y estão as notas no PISA, ou seja, quem está mais para cima tem notas maiores, quem está mais para baixo tem notas menores. No eixo X estão as horas de estudos, tudo bem, pessoal? Então, no eixo X estão as horas de estudos, ou seja, quem está mais para a direita, mais horas de estudos, quem está mais para a esquerda, menos horas de estudos. E percebam que existe um pontilhadinho que está exatamente no cruzamento entre o eixo X e o eixo Y, que está escrito média. O que isso significa? Países que estão acima do eixo X estão acima da média nas notas do PISA, para baixo, abaixo da média. Países que estão mais à direita, mais horas de estudo, mais à esquerda, menos horas de estudo. Olha o que está escrito ali, ó. Dos países com notas abaixo da média nesse exame, ou seja, dos países que estão para baixo, Rússia, Portugal, México, Itália e Israel. Olha o que ele pergunta, que moleza. Aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudos é dos que estão para baixo do EX, ou seja, abaixo da média. Quem tem mais horas de estudo que está mais à direita vai ser Israel. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Olha que exercício simplesinho, hein, pessoal? Moleza, delícia de fazer na prova do Enem. Tranquilinho? Vamos lá para o exercício 8, então. Presta atenção lá. 8. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por 3 partes de mesma altura, 2 são troncos de cones iguais e a outra é um cilindro. A figura é vista frontal dessa escultura. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela, com vazão constante.
O gráfico que expressa a altura H, presta atenção, o gráfico que expressa a altura H da água na escultura em função do tempo t decorrido é... Pessoal, olha para mim. Primeiro, o meu desenho aqui, essa altura tinha que ser igual a essa, tá um pouquinho maior aqui, né? O seu desenho da apostila tá melhor do que esse. Mas presta atenção, porque essa ideia da altura em função do tempo na ampulheta é muito interessante. Presta atenção. Se essa altura é a mesma que essa, ó, se essa altura é a mesma que essa, quando você começa a jogar água, essa altura ela vai subir mais lenta do que, por exemplo, quando você estiver aqui. Por que que isso acontece? O tempo final é o mesmo, mas a velocidade que a altura sobe no começo aqui é menor do que a velocidade que ela sobe no começo aqui. Porque como aqui ela é mais larga e ela vai afinando, se a vazão da água é constante, aqui a altura começa a subir devagar e ela vai aumentando a velocidade. Se ela começa a subir devagar e ela vai aumentando, é esse tipo de curva. Aqui, como a largura é sempre a mesma, a subida dessa altura ela é constante. Se ela é constante, é uma coisa desse jeito aqui. E depois, olha aqui, ó. Aqui ela é mais fina do que aqui. Então ela começa mais rápido e depois ela vai terminar mais devagar. Então, ó, começa mais devagar e termina mais rápido. Por isso que, ó, começa mais devagar e termina mais rápido, que é uma ideia da exponencial, né? Ela começa mais lenta, por exemplo, 2 ao quadrado 4, 2 ao cubo 8, 2 à quarta 16, 2 à quinta 32, 2 à sexta 64... Então é uma ideia exponencial. Não estou dizendo que é exponencial, é mais ou menos essa ideia, ok? E aí o que vai acontecer? Ó, começou mais devagar e aumentou, depois, mesma largura vai ser constante, e aqui começa mais rápido, depois vai ficando mais devagar. Começa mais rápido, depois vai ficando mais devagar, é uma coisa desse tipo aqui. Se você olhar entre as alternativas, pessoal, quem faz isso, ó, de crescer, ficar constante, depois crescer de uma forma mais rápida, vai ser a alternativa correta. Letra D, tudo bem? Cuidado com isso, né? Lembra que eu falei para vocês, olha de novo aqui, ó. A altura vai mais devagar, depois ela vai mais rápido, e aqui ela vai constante, depois ela vai mais rápido, depois ela começa a ficar mais devagar. Por causa da largura, certo? Tranquilo, qualquer ideia? Assim como, por exemplo, né, se você tem uma taça na forma, por exemplo, de cone, se você tem lá uma taça na forma de cone, o que acontece? Se você está na metade da altura, você não está na metade da capacidade. Porque se você está na metade da altura, tudo aqui é mais fino. Então essa metade não é metade da capacidade, é menos do que a metade da capacidade, e essa metade é mais do que metade da capacidade. Beleza? Então vamos lá, exercício 9. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Presta atenção no gráfico, pessoal. No gráfico da apostila estava um pouquinho mais apagado, mas o gráfico aí vai dar para ver certinho os valores, ó. Mas presta atenção. Olha para o gráfico. Em cinza, desemprego aberto 2012. Em branco, oculto 2012. E presta atenção, esta linha que está é o total de 2011. Olha o que ele fala. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012. Como em junho de 2012 foi 2,2, em dezembro de 2012 vai ter que ser 1,1. E que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. E aí que estava o gráfico lá na apostila, estava como se fosse um 0,0, mas não é. Em total em dezembro de 2011 é 9,0. Olha o que ele pede. Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido em termos percentuais de... Agora olha para mim. Se você somar oculto com aberto, tem que dar o total. Se dezembro de 2012 ele falou que o oculto tem que ser metade do que junho, metade de 2,2, 1,1. Mais, o que ele pediu? A taxa oculta, certo? A taxa aberta. Né? Ele pediu, ó, a taxa de desemprego aberto, vamos chamar de X. E se você somar o que é oculto com o que é aberto, tem que dar o total, que foi igual ao de 2011. Lembra que 2011 é a linha contínua e preta. E aí isso aqui vai ser igual a 9,0. Então, olha que exercício moleza, ó. X igual a 9 menos 1,1, que vai dar 8,9. Então, o que ele pediu é 8,9, desculpa, 7,9, né? O professor sabe fazer conta? Vamos lá. 9 menos 1,1, 9 menos 1 dá 8 e menos 0,1, claro, 7,9. Beleza? Então, a alternativa correta,
letra E. Ok, pessoal? 9 menos 1 é 8, pelo amor de Deus, 9 menos 1,1, claro, não vai dar 8,9, vai dar 7,9. Certinho? Olha o exercício 10. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro seguinte. Ó, tem região Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e tem o total. Tudo bem? Olha o que ele pergunta. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Pessoal, presta atenção, você vai continuar, você não vai precisar nem olhar para mim, você vai ficar olhando só para o gráfico para resolver esse exercício. Se ele falou de doadores por habitante, segunda e terceira colunas da tabela não vai servir. Professor, mas não vou ter que fazer a conta? Não, porque olha que maravilha, na quarta coluna ele já te dá doadores por habitantes em porcentagem. E se a campanha vai ser intensificada nas regiões em que o percentual for menor ou igual ao do país, olha o total na última linha, 1,9. Sul e Centro-Oeste, maior que 1,9. Sudeste, Norte e Centro-Oeste, 1,9, 1,5, 1,5. Então, quais são as regiões que têm a porcentagem menor ou igual ao do país? Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Ou na ordem que ele dá a resposta correta, Norte, Nordeste e Sudeste. Tudo bem? São as três primeiras linhas, 1,5, 1,5 e 1,9, que vai ficar menor ou igual ao total do país, que é 1,9. Norte, Nordeste e Sudeste, olha aqui, alternativa correta, letra B. Tranquilo, pessoal? Percebam então que nós temos um bloco de exercícios mais tranquilo, mais rápido de fazer. Você vai juntar sempre blocos, porque a prova não vai ser só de função, então você vai ter as misturas. Por isso, sempre que a gente treinar bastante, você já deve ter percebido que na sequência de exercícios é sim possível fazer até em menos tempo do que os 3 minutos. Nunca esquecendo que quando eu estou explicando para vocês, eu estou explicando. Se você entender bem, se você conseguir criar esse ritmo de leitura e interpretação, na prova, você vai fazer muito mais rápido do que eu estou fazendo para vocês, porque você não vai ter que explicar para ninguém. Você vai ter que simplesmente resolver e marcar. Tanto que, por exemplo, o tempo que eu demorei aqui falando, lendo, mostrando, isso aqui na prova, gente, um exercício como esse 10, você vai gastar ali 40 segundos, 50 segundos, vai sobrar tempo para os exercícios mais difíceis, beleza? Até daqui a pouco, assista o próximo vídeo, exercícios de 11 a 15. Até daqui a pouco, até mais. Tchau, tchau.